Olá, dou-te as boas-vindas a mais um episódio e hoje vamos responder a mais uma pergunta da comunidade. Desta vez a pergunta vem da Filipa e, mais uma vez também, com a ajuda da inteligência artificial, com um sotaque ainda meio estranho, mas aqui fica a questão. Olá, Sérgio. Obrigada por criares este grupo e por toda a partilha do teu trabalho. Eu mudei o meu crédito há cerca de 2 anos. Está a taxa fixa e vai passar a variável a partir de janeiro com um spread 0,85%. Como a Euribor baixou, creio que a prestação também irá baixar, mas o valor que estou a pagar até é um valor confortável para mim. Achas viável falar com o banco e continuar com taxa fixa com o intuito de ir amortizando e, por consequência, acabar de pagar mais cedo, ou será que não há essa possibilidade? Ou seja, serei obrigada a ficar com taxa variável durante algum tempo. Muito obrigada. Obrigado, Filipa, pela tua questão que colocaste aqui para responder. Vou também dizer que está aí na descrição do episódio o link onde podes aceder ao grupo do WhatsApp, onde podes deixar a tua questão para eu responder num episódio futuro. Então, retomando aqui este tema, o que está a acontecer é que há, na verdade, uma taxa mista, ou seja, um contrato de taxa mista, onde há um período inicial de taxa fixa e depois um período de taxa variável, que neste caso, consultando aqui as notas da questão, será então o período de 2 anos, que irá terminar em janeiro de 2026, passando ao período de taxa variável com um spread de 0,85, ou seja, uma Euribor, não sabemos se é 3 meses, se é 6 meses, o mais habitual são 6, mas pode ser diferente, com um spread de 0,85. E, portanto, 0,85 para começar é um spread competitivo neste momento. Eu diria que o melhor dos melhores andará ali no 0,7, 0,75 e obviamente depende sempre das condições. Isto que eu estou a dizer não é uma coisa 100% certa, mas 0,85 considero que seja um spread competitivo. De qualquer forma, deixo também na descrição do episódio o link para poderes contactar os meus parceiros da Credível, são intermediário de crédito, autorizado e regulado pelo Banco de Portugal, para poderes também consultar as condições de crédito de habitação e ver para um novo crédito, uma transferência, se consegues ou não melhorar, ok? Independentemente disso, ainda aqui há a questão de se é possível, deixem-me só aqui ver as notas, falar com o banco e continuar com taxa fixa para ir amortizando, ou será que não há essa possibilidade? Ora bem, estamos sempre a falar de negociações, ok? Ora, há 2 anos foi negociado um contrato de taxa mista, onde temos um período inicial de taxa fixa e depois variável. Essa foi a negociação, foi isso que foi contratado, mas com as devidas aspas, tudo é negociável. Ou seja, no limite, eu posso chegar ao banco e dizer: olha, o período de taxa fixa está a terminar agora, mas eu gostava de continuar com um período de taxa fixa no contrato total, nos 20, 30, 40 anos, não sei qual é o prazo, é irrelevante. Uma de duas coisas pode acontecer: o banco aceitar ou não. Basicamente, não há outra hipótese. Obviamente, também pode acontecer, e é o que acontece quase sempre, é uma negociação. Lá está, onde o banco diz: sim, eu aceito passarmos a taxa mista para taxa fixa, mas a contrapartida é subscrever um PPR, um cartão de crédito, um seguro, seja lá o que for. É uma negociação e, como todas, nós depois temos que ver se faz sentido ou não, ok? Agora, se o próprio banco onde está o crédito de habitação não aceitar, pode acontecer outro banco eventualmente aceitar essa condição e estar disponível para vender, digamos assim, um contrato de taxa fixa na totalidade do prazo. E aqui, lá está, é uma negociação, o melhor é sempre com a ajuda do intermediário perceber essa viabilidade, se é possível ou não e em que condições. Agora a questão é, e isto também responde à segunda parte da questão, nós nunca somos obrigados a nada. Nós não somos obrigados a ficar num contrato. O pior que pode acontecer é não conseguirmos negociar nem com o nosso banco, nem com nenhum outro, umas condições que sejam favoráveis para nós. E, portanto, nós obrigados nunca somos, desculpa. O pior que pode acontecer é nenhum banco aceitar as nossas condições. Posto isto, a questão, eterna questão de taxa fixa, taxa variável, taxa mista, o que é melhor? Eu dei a minha opinião já várias vezes, e lá fiz há relativamente pouco tempo um vídeo sobre o meu crédito de habitação. Para mim, o que, pesando tudo, continua a fazer mais sentido é taxa fixa, assumindo, obviamente, que, e lá está, por norma, um contrato de taxa fixa tem uma taxa de juro, pelo menos à partida e no início do contrato, superior à taxa variável, ok? Isto é o mais habitual, mas temos que ter sempre em consideração que é à partida, no início do contrato é isso, mas como a taxa é variável, ao longo do contrato isso pode não se verificar e aconteceu pessoas que contrataram taxa fixa antes desta última subida dos juros que aconteceu ali em 22, 23, pessoas que no início,
com as taxas Euribor ainda negativas, sim, a taxa fixa era mais alta, mas depois, com a subida da Euribor, quem tinha taxa fixa começou a ter uma taxa mais baixa do que quem tinha taxa variável. E, portanto, é que eu digo, ao início do contrato, no ponto de partida, é muito, muito, muito provável, para não dizer certo, que um contrato de taxa fixa tenha uma taxa de juros superior à taxa variável. No entanto, a variável, precisamente por ser variável, pode evoluir para um caminho que se torna mais alta que a fixa, ok? O que é que a taxa fixa nos traz, acima de tudo, e na minha opinião é o ponto fundamental para eu ser defensor de taxa fixa no crédito de habitação. Assumindo, obviamente, que não é uma barbaridade. Vamos assumir uma taxa variável de 3% no ponto de partida, uma taxa fixa de 7 ou 8%, claro que não é execuível. Estou a dizer, sei lá, mais 1% ou mais um ponto percentual, desculpa, ok? E aí é uma diferença que eu pago para quê? Para ter a tranquilidade, para ter a segurança de que mais do que aquilo eu nunca vou pagar. Por exemplo, no meu caso, eu tenho taxa fixa 3,8, contratada em março do ano passado. Ok? Sei que neste momento já se consegue coisas ligeiramente melhores, mas é uma diferença mínima. E, portanto, é por isso que eu também ainda não avancei com o processo de renegociação. E, portanto, ahm, esta taxa, que é ligeiramente superior à que eu pagaria se estivesse em variável, é o meu preço a pagar por esta tranquilidade de saber que eu nunca vou pagar mais do que 3,8%. Independentemente do que aconteça à Euribor. Eu sei que nunca vou pagar mais do que aquilo, o que quer dizer que a minha prestação mensal nunca será mais do que aquela que eu contratei inicialmente. Tem tendência, das duas uma, ou a manter-se, ou então, se fizermos o que eu estou a fazer, que é a baixar. Neste momento a minha prestação já está mais baixa porque eu já fiz amortizações. Falei sobre isso também no outro vídeo, que também vou deixar aqui na descrição do episódio, ok? E portanto, em resumo, a taxa fixa é tendencialmente mais cara, mas dá-me esta tranquilidade de saber que nunca vou pagar mais do que aquilo. Há uma contrapartida, e também colocada aqui na questão da Filipa, que é a questão das amortizações, elas são mais caras. A comissão de amortização é de 2% numa taxa fixa, enquanto numa taxa variável é de 0,5%. Ok? E, portanto, resumindo aqui as várias questões, nós nunca somos obrigados a ficar com o contrato, nós podemos sempre tentar renegociar com o nosso banco ou com outro, e a ajuda do intermediário de crédito pode ajudar bastante. E se aqui fará sentido continuar com a taxa, ou seja, entrar na taxa variável ou passar a taxa fixa. Depende. Se queres a tranquilidade de saber que durante os próximos 30 ou 40 anos nunca vais pagar mais do que isto, uma taxa fixa faz sentido, sabendo que vais ser penalizada na amortização que venhas a fazer. Se queres ter uma taxa ou uma comissão de penalização, uma comissão de amortização, desculpa, mais baixa, mas estar sujeita à volatilidade da Euribor, porque hoje em dia voltámos outra vez aos 2%, que é uma taxa aceitável, digamos assim, mas que pode voltar a subir mais cedo ou mais tarde, então o caminho é continuar na variável e ver apenas se o spread faz ou não sentido. Voltamos ao mesmo. Estamos a falar de um compromisso, e para terminarmos aqui o nosso episódio, estamos a falar de um crédito de habitação e, portanto, um compromisso de 20, 30, 40 anos. Para mim, quanto mais estável, quanto mais previsível esse compromisso for, melhor, e é por isso que eu sou um acérrimo defensor da taxa fixa. Se nós queremos poupar algum dinheiro inicialmente e depois nas comissões também, mas estar sujeitos à volatilidade e saber que hoje pago 500, mas posso pagar 800 e depois pagar 600 outra vez, então uma taxa variável fará mais sentido. É a minha opinião. No fundo, o que devemos sempre fazer é ver as diferentes hipóteses e perceber, ok, um contrato de taxa fixa custa-me agora, por mês, mais 100 euros, por exemplo, do que um contrato de taxa variável. 100 euros. Eu acho que é um preço justo a pagar pela tranquilidade de 30 anos ou não. E no final de contas, vai ser essa a grande decisão que temos que tomar. Espero que tenhas gostado desta resposta, resposta à pergunta da comunidade. Não te esqueças também de aceder ao grupo onde podes deixar a tua própria questão para eu responder no próximo episódio, que será um gosto enorme. Muito obrigado e até à próxima.